Olá pessoal, aqui é o Thiago do Instituto Montanari. Você já parou para pensar que em muitos casos de prestação de serviços o cliente ele tem culpa no resultado final ou ele tem uma parcela de culpa no resultado final? Isso acontece em muitos casos porque o cliente ele participa do resultado, ele participa do processo, ele participa da prestação de serviço. Calma, eu vou explicar. Como assim o cliente participa? Como assim o cliente é culpado do resultado? Calma, vou explicar. Imagine uma situação na qual um advogado esteja numa audiência, um advogado lá numa audiência, tal, aquele momento, tal, o juiz falando, enfim. E aí o advogado descobre que o tempo inteiro aquela parte, o cliente dele, estava mentindo inclusive para ele. Ele é pego de surpresa no meio da audiência e aí por isso eles perdem uma causa, eles perdem aquela causa específica. Alguém tem dúvida de que o comportamento daquele cliente, ao não contar a verdade para o seu advogado, influenciou o resultado final? Quer um outro exemplo? Calma, vamos lá, vamos dar um outro exemplo. Um exemplo de um médico. Um médico que passou lá, prescreveu um remédio específico para o cliente, o paciente nesse caso, o paciente se curar, né? Encontrar lá uma recuperação de saúde, etc. Aquele cliente, quando decide não tomar o remédio, quando decide não seguir as orientações do médico, ele continua doente. Alguém tem dúvida de que o comportamento daquele cliente ao decidir não tomar o remédio acabou influenciando o resultado final? Não, né? Não há dúvidas. Veja bem, outro exemplo, o caso de um hóspede de spa. Ele vai no spa, ele segue lá as dietas, mas de noite ele foge e assalta a geladeira, ou ele desce no carro e come alguns guloseimas que ele trouxe de casa. Alguém tem dúvida de que esse comportamento do cliente acabou no final influenciando o resultado final daquela prestação de serviço, quando o cliente, por exemplo, não perdeu a quantidade de quilos desejada? Não, né? Ou seja, em muitos casos, o cliente sim tem responsabilidade ou responsabilidade total ou parcial por um resultado específico em uma prestação de serviço. Até aí, tranquilo. Se você tinha alguma dúvida, você não tem mais. Mas e daí? E daí que o prestador de serviço que se compromete com o resultado, que deseja que o cliente chegue a um resultado específico, que se compromete mais, que tem maiores responsabilidades, enfim, que abraça a causa do cliente e tal, ele tem que se cercar de cuidados, né? Então, ele, por exemplo, nesse caso específico, ele deveria orientar o cliente. A função do prestador de serviço, nesses casos em que o cliente participa do processo e da geração do resultado, é orientar. Sim, o prestador de serviço tem que orientar o cliente, explicar qual é o papel dele, como ele deve atuar, de que modo ele deve atuar, quando ele deve atuar, quais as medidas, qual é o comportamento adequado, enfim, tudo, explicar, instruir os clientes nos mínimos detalhes. Agora veja bem, em alguns casos a prestação de serviço é tão complexa que a gente nem fala em mais instruir, a gente fala em capacitar, em treinar. Isso mesmo, em alguns casos o cliente ele tem que ser treinado para atuar no momento específico lá, no papel designado a ele na prestação de serviço. Que existem coisas que o prestador não pode substituir o cliente, então ele tem que ser treinado para aquele momento específico. Bom, tá, Thiago, entendi. Treinar o cliente, orientar o cliente, sim, isso é muito importante. Agora existe uma consequência básica disso tudo que eu não posso deixar de falar com vocês. Se o cliente ele foi treinado, ele foi orientado, ele foi capacitado, ele foi instruído a atuar no momento certo, está tudo feito para que ele atue no momento exato, então, se naquele momento ele não atua, ele entende perfeitamente, ele tem ciência de que a coisa não foi bem, de que o resultado alcançado não foi aquele resultado maravilhoso, aquele resultado magnífico, porque ele não se comportou, ele não exerceu o papel a ele designado. Então, por exemplo, no caso de um médico, se você não toma o remédio que o médico prescreveu, você não vai culpar o médico, afinal de contas você não tomou o remédio. Não é isso? Se você, por exemplo, não consegue emagrecer indo a uma academia específica, você não vai culpar a academia. Você vai culpar a si mesmo, por conta de não ter ido tantas vezes quanto se comprometeu consigo mesmo. Não é assim? Você não culpa um advogado quando você não entregou para ele todos os documentos, um contador por ter declarado seu imposto de renda da maneira inadequada, quando você, mesmo instruído, não entregou todas as notas fiscais, todos os comprovantes
para ele. Ou seja, o cliente, quando foi instruído, quando foi orientado, quando tudo está redondinho para ele, e mesmo assim ele não cumpre o seu papel, ele sabe muito bem da responsabilidade que tinha e ele entende muito bem que aquele resultado obtido não foi o adequado por conta, em parte, da sua conduta errada, enfim, equivocada. Bom, gente, é isso que eu tinha para dizer nesse vídeo sobre marketing, sobre culpa do cliente, sobre comportamento do cliente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. O Instituto Montanari acredita e incentiva a sua luta pelo sucesso sempre. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro das novidades.